Nesse vídeo eu vou demonstrar aqui o Schmitt Trigger com transistores. Como que é a ideia desse circuito? A ideia desse circuito basicamente é criar uma janela de tensão, onde entre essa janela de tensão eu não tenha nenhuma variação da minha saída. Ela vai se manter constante. Se ela cair abaixo do valor, ela tende a ir para zero, e se ela passar do valor superior, ela vai para 1. Como que ele funciona? Aqui eu tenho dois transistores, diferente do habitual, aqui eu tenho um resistor ligado no emissor dos dois transistores, de forma que, vou colocar para rodar aqui, quando eu inicio, se a gente observar, eu tenho aqui a minha corrente de base, junto com a minha corrente de coletor de Q2, passando sobre o resistor RE, gerando aqui uma corrente de aproximadamente 776 milivolts. Essa tensão, logo aqui no caso, ela vai estar no emissor do transistor Q1. Se a gente lembrar, para que o transistor ele comece a conduzir, eu preciso ter uma queda de tensão aqui entre a base e o emissor, conhecida como VBE, de 0,7 volts. Como ele já está aqui com a minha tensão em VE de 0,776 volts, eu preciso aqui ter aproximadamente 1,4 volts para que ele inicie a condução. Então a minha tensão de gatilho superior ela vai estar em 1,4 volts aproximadamente. Tá? Vou começar a variar a minha tensão de entrada aqui. Nós vamos ver que ele não vai conduzir. Vou chegar aqui próximo de 1,4. 1,3. Eu coloquei esse multímetro aqui para verificar aqui a tensão VBE, para a gente ver o ponto de condução. Então vou começar a subir a tensão devagar aqui. Cheguei em 1,4. Olha lá, em 0,637 volts ele começou a conduzir. Quando ele começou a conduzir, a minha saída foi para 1, porque esse transistor aqui ele foi cortado. Só que agora a corrente que circula sobre o resistor RE ela é menor do que quando estava o RC1 e o RC2 conectados junto pelo transistor. Então agora a tensão para desligar o transistor Q1 ela tem que ser menor. Lembra que ela tem que ser 0,7. Só que aqui ela já está um pouco acima. Se eu baixar aqui a tensão, posso subir até mais para a gente ver. Ele vai continuar ativo. Agora eu vou começar a baixar a tensão. Nós vemos que ele continua ainda em funcionamento. E a gente observa que a tensão aqui, 0,634. Olha lá, caiu a condução. Então, próximo de 1,1 volts é a tensão que fez aqui com que a minha tensão caísse. Então, acima de 1,4 aproximadamente, eu tenho acionamento. E abaixo de 1 e próximo de 1,1 volt, eu tenho o momento em que ele desliga. Então, eu criei essa janela de tensão. Se eu ficar variando, vou subir a tensão aqui para a gente ver na saída ele indo para 1, ficou em 1. Se eu ficar alternando o valor aqui dentro, a minha saída não muda. Ele só vai mudar quando ele cair abaixo de 1,1 volt aproximadamente. Agora ele desligou. Tá? Então essa é a ideia do Schmitt Trigger. Desvantagens desse circuito. Uma é que a minha tensão de saída ela não fica exatamente em zero. Tá? Ela fica aqui, no caso, 800 milivolts. Por isso ele não tem esse ponto aqui no zero totalmente, devido à queda aqui sobre RE. Caso alguém queira depois também, eu tenho as equações que mostram a tensão de gatilho superior e a tensão de gatilho inferior, com relação aqui relacionada aos resistores, a queda de tensão de VBE, de VCE, a gente consegue definir esses valores, tá? Mas a ideia é justamente essa, fazer essa janela de tensão aqui, de forma que ele fique só acione acima de 1,4, nesse caso abaixo de 1,1. Se eu colocar aqui uma tensão AC, vou colocar aqui 5 volts, aqui na saída, nós podemos ver que o que ele faz? Ele pega os pontos da senoide, onde ele é maior e menor, e define isso como um valor 1. O restante, que está fora desse valor, ele fica em 0. Na faixa de valores aqui de acionamento, entre 1,4 aqui e 1,1 volt aqui, são os pontos onde a minha saída ela é 0. Aqui abaixo de 1,1 e acima de 1,4 ele fica em 1.
Então eu consigo definir uma faixa de tensão que eu queira que a saída fique em 1. Isso a partir variando aqui os resistores também, né, e fazendo os cálculos para definir qual a tensão que eu quero de gatilho superior e a tensão de gatilho inferior. Tá? Vou demonstrar esse circuito na prática para a gente ver. Seguindo agora na demonstração da parte prática do circuito Schmitt-Trigger. O sinal amarelo do osciloscópio é o sinal da minha fonte, que eu vou variar. O meu circuito está alimentado com 5 volts, então eu vou medir aqui na entrada dele aqui a variação da tensão. E a gente vai ver que eu coloquei um LED para acionar quando a saída ultrapassar aqui aproximadamente 1,4 volts. Então vou começar a subir a tensão. E vai variar ali no canal amarelo. Quando ele chegar próximo de 1,4 volts, olha lá, acendeu o LED. Tá? E ali ele está medindo no coletor, a tensão vai estar um pouco menor, que vai estar a tensão sobre o LED. Tá? Mas essa é a tensão ali de 2,6 volts. Então vou baixar aqui agora, e olha que interessante. Nesse momento a tensão ficou positiva, está em 5 volts, mas ele só vai desligar quando eu baixar menor do que 1,1 volts. 1,15 ele continua aceso, vou colocar em 1,1, olha lá, desligou. Então, de novo, abaixo de 1,1 ele desliga, ele só vai ligar após 1,4 volts. Então, vou fazer aqui de novo, acendeu o LED. Tá? Então, essa faixa aqui de tensão, nesse intervalo de tensão entre 1,4 e 1,3 volts, eu não tenho variação na minha saída. Vou baixar aqui bem devagar para achar o ponto. Provavelmente 1,1 volts mesmo. Isso. 1,1 volts. Tá? Então, esse é o Schmitt-Trigger, né? Aqui, caso alguém queira, eu posso mostrar depois como chegou nas equações que definem aqui a relação do resistor RE, dos resistores de coletor, tá? Para fazer esse acionamento, beleza? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me chamar.